Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, né? Sempre um prazer imenso estar aqui todas as quartas-feiras, trazendo vídeos especiais para você, né? Dependente que busca tratamento e recuperação, para você familiar, né? Que está aí tentando entender todo esse contexto complexo, né? No qual o seu ente querido vem vivendo, né, com um único objetivo, que nós possamos encontrar a solução, trabalhar as causas reais do problema, entendendo, né, como eu sempre falo, né, a dependência química, ele foi só a solução, né, que o seu cérebro ali, vulnerável, enfraquecido, né, cheio de traumas, cheio de problemas emocionais, encontrou para enfrentar, para tentar fugir dessa realidade tão incômoda, né, como uma forma de encontrar uma solução, né, para aquilo que estava tão difícil, a sobrevivência emocional, tá? Na construção da sua relação emocional com a substância. Então, entender as causas é o que você vai conseguir, entendendo as causas é onde você vai conseguir desmistificar esse universo e o que te prende até hoje dentro do vício. Pessoal, bom, vamos lá. Hoje o tema, né, como eu sempre falo, eu vou tentando encontrar né, situações, observo algumas temáticas que eu trabalho com os meninos aqui na clínica, aqui na Estrela da Manhã, a nossa comunidade terapêutica na cidade de Assis. Para você que não conhece o nosso trabalho, né, procure nas redes sociais, tá? Lá, Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, Clínica Estrela da Manhã no site, né? Você encontra lá no Google. Temos lá nossas avaliações, Facebook também, Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, no Instagram, Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, e lá você vai ter várias postagens, informações, vídeos de reuniões, tá? Caso você queira, né, tirar maiores informações, pode mandar o seu WhatsApp aqui nos comentários, né? Fala assim, eu estou querendo saber sobre como funciona o tratamento de vocês. Vou passar as informações para vocês, nossa coordenação vai entrar em contato para passar melhor, né, as informações necessárias para você que está buscando tratamento também, tá bom? Pessoal, convido vocês a ficar até o final desse vídeo. Esse vídeo, geralmente, nos nossos vídeos aqui é de 15, 14, 16 minutos, tá? Com temas diversos, como eu sempre falo, com um único objetivo: atender melhor você familiar, você que ainda sofre com dependência química, né, para que esse universo comece a ficar um pouco mais claro e lúcido na sua mente e no seu comportamento. Na segunda-feira eu trabalhei com as famílias da Estrela da Manhã esse tema, e eu vou trazer para vocês aqui, né, as orientações básicas que eu passei para as famílias. É muito importante dentro desse processo, você familiar, né, conseguir resgatar a sua essência, que se perde nesse processo todo. A gente vê as famílias, elas buscando resolver o problema sem nem entender como fazer, controlando o comportamento do seu ente querido como se isso fosse a solução para os problemas, aonde há essa dificuldade porque o próprio dependente químico ele se torna uma pessoa imatura, irresponsável, inconsequente, como já falei várias vezes nos vídeos aqui. E se você tenta o controlar, além de ele ter uma rejeição contra isso, se opor contra isso, você pode estar realmente criando uma barreira dentro do crescimento emocional dele. Por quê? Porque ele percebe esse ambiente de facilitação e se mantém ali. Aquele cara que continua sendo responsável, aquele cara que continua usando você, né? Usando você, né? Para que ele não se trate, para que ele não se recupere, porque ele percebe essa fragilidade da família e que a família está perdida, e nesse ambiente todo, onde todos estão perdidos, alguém vai sair sofrendo, alguém vai sair perdendo. Então, se nós queremos realmente exercer a função de não mais facilitadores, mas sim reeducando essa pessoa, nós precisamos estabelecer alguns limites básicos nessa relação. Então o tema é sobre isso. Família, né, saindo dessa posição de exercer uma tentativa de controle, colocando esse seu ente querido em situações no qual ele saiba lidar com as suas responsabilidades pelas suas escolhas e aprender a tomar decisões assertivas. Ou seja, familiares, definir limites claros, estabelecer uma boa comunicação, que seja esta assertiva, na tentativa de que o seu ente querido, esse dependente químico, encontre, né, com as suas responsabilidades
dentro desse processo. É sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos que quando a família, né, ela enfrenta esse universo de dependência química, ela fica perdida, porque ela acaba confundindo o que é apoiar e o que é fazer pelo outro. E isso se torna um impacto muito grande. E é muito importante você conseguir entender, né, nesse processo o que eu posso fazer para ele, como suporte, como auxílio, oferecendo apoio, oferecendo uma terapia, levando ele no psiquiatra para tomar uma medicação, né, buscando até mesmo uma internação, e o que eu tenho que estabelecer de limites claros para que essa relação ela não comece a se exceder. O que a gente percebe muito, principalmente dentro do ambiente clínico, é que as famílias, mesmo à distância, elas ainda estão tentando controlar, resolver tudo, estão ainda tentando, como que eu posso dizer, compensar a falta, né? E aí esse adicto, esse dependente químico, ele sente essa fragilidade de vocês, né? E como eu disse no início do vídeo, ele está controlando a família. Então, famílias, o melhor momento para você dizer que as coisas já passaram do limite e esse paciente, ele precisa ouvir da sua boca. Eu vejo muito isso. Outro dia eu até falei com as famílias da Estrela da Manhã. O ambiente clínico, né, dentro de uma internação, é o melhor lugar para você confrontar os sentimentos que você está sentindo. Porque o dependente químico é esse cara. Ele quer ser ouvido, ele quer ser percebido, ele quer que as pessoas legalizem as suas ideias. E ele fala muito isso. Você não sabe o que eu estou sentindo, mas e ele? Quantas vezes ele parou para perguntar, para ouvir você, apenas para ouvir, sem questionar nada? O que você está sentindo, mãe? O que você está sentindo, pai? Será que realmente você tá sendo ouvido nessa relação, ou você apenas está sendo um ouvinte e aquele que continua executando e resolvendo? Entende? E aí a família pergunta, mas não é tão difícil falar isso para ele. O processo ele é difícil, ele é doloroso, né? Ele gera, né, essa dificuldade, porque o amadurecimento é sobre você entender que você não está mais na condição de vítima, que independente da forma que você chegou até aqui, e eu estou falando dentro de uma internação, por exemplo, o que a dependência química vem causando na sua vida, as pessoas elas não são mais responsáveis pelas suas escolhas. Mude a pergunta, use essa pergunta terapêutica. Ao invés de você ficar ainda se questionando o que te fez chegar até aqui, é você entender o que você vai fazer daqui para frente, o que te levará a viver coisas novas. Entende a mudança? Porque daí você está tirando dessa condição de vítima das situações e colocando ele dentro de uma condição de autoavaliação, de autocrítica, de autoanálise, para sair dessa condição. Então, primeiro de tudo, definindo esses limites claros, significa que comunicar a ele o que é aceitável, o que você não vai mais, né, ser conivente, o que você não vai tolerar mais dentro dessa relação, a convivência familiar, visando o retorno dele dentro de, né, depois que ele concluiu o tratamento. As pessoas ficam perdidas, não sabe como agir, o que falar, o medo de que se você falar que você não vai aceitar mais as situações, que assim como eu, muitos pacientes, muitos dependentes químicos chegaram a usar droga dentro de casa. E você acha que você é mãe, né? Você chegar ali para você, eu não aceito mais a situação, eu amo você, mas não aceito mais o que você está fazendo. Isso é estabelecer o limite. Mas por que você tem medo disso? Porque você acha que daí que ele vai usar droga? Na verdade, essa fala é daquelas pessoas que não têm interesse, não entenderam ainda o real sentido dessa ajuda. Porque quando a pessoa transfere isso para você, que se você não fizer isso, aí sim que eu vou usar droga. Sério? Na verdade, você está querendo usar droga há muito tempo, você está só procurando um motivo. Tá? Quando nós trabalhamos em terapia cognitiva comportamental, essa mudança de percepção é indispensável para o dependente químico entender que essa relação agora, ela precisa ter esse limite e que ele precisa criar essa percepção, né, que antes estava sendo disfuncional, voltada para o uso, para ele amadurecer e buscar o crescimento. Então você, família, tem que exercer essa função de que quando você diz aquilo que está sentindo, ele vai avaliar emoções, vai avaliar comportamentos, vai avaliar buscando essa inteligência emocional, né, que muitos não têm, que ele precisa se auto-perceber, se autocriticar. Então diga sim, estabeleça limites, e isso não é punição. Isso não é tirar dele, né, essa condição de que ele passou pelos problemas. Você está apenas conscientizando ele de que ele precisa se autoavaliar.
O dependente químico, ele passou anos fugindo de emoções negativas. Então nada melhor que nesse processo de internação que ele sinta todas as emoções, seja ela a frustração da perda, o afastamento da droga, o afastamento da sociedade, da família. Isso dói, isso vai doer, mas vai passar. Não dá mais para você, mãe, ficar só tratando as feridas dele. Você precisa conscientizar. Não é uma forma de punição, nem de proteção, nem de machucar. Elas ajudam a família a sair da posição de controle, mas de resgate constante, e permite que o dependente químico assuma as suas responsabilidades pelas suas escolhas. E a comunicação assertiva, pessoal, ela consiste em você expressar sentimentos, necessidades, expectativas de forma bem clara e bem lúcida. Você precisa expressar isso para eles, dizendo de forma respeitosa e firme, ao invés de acusações, ameaças, silêncio. A família aprende que o diálogo com honestidade reduz conflitos. Isso é um trabalho que a gente faz, que eu faço com as famílias, tanto do Amor de Gente, que acompanho muito, que é você conseguir estabelecer essa comunicação. Não é sobre gritar, não é sobre oprimir, não é sobre é você impor umas condições firmes dentro dessa relação, para que vocês não saiam mais nesse processo todo adoecidos, porque a família está enfraquecendo, nesse processo. A família está cada vez mais adoecida e cada vez menos ela consegue exercer essa função de cuidado, aonde eu até fiz uma pergunta muito clara para as famílias da Estrela da Manhã e faço para vocês aqui. Qual que é o maior medo de vocês? O medo que a família carrega, esse mesmo precisa ser trabalhado. Medo de uma recaída recente, medo do sentimento de culpa, medo de transferência de responsabilidade, medo de impor esses limites, medo de perder a confiança, dele perder a confiança por você. Por que esse medo? Na verdade, esse medo todo é de você não conseguir mais controlar a vida do seu filho. Então, estabelecer esses limites, ter uma comunicação assertiva, é sobre você crescer e amadurecer e dar a ele a condição de crescer e amadurecer. Entende aonde que nós queremos chegar? A busca pelo processo de recuperação, eu não estou falando só do dependente químico em parar de usar droga. Eu estou falando desse dependente químico que tem inabilidades sociais, que não sabe lidar com frustrações, que não sabe ouvir a resposta do não. Esse cara que não sabe lidar com um ambiente difícil, que cria perspectivas irreais, ilusórias, fantasiosas. E para você, familiar, não ficar mais preso na tentativa de controlar a vida do outro. Para que você entenda que o apoio que você pode dar é isso. É oferecer um tratamento, oferecer um acolhimento, saber como conduzir de uma forma honesta, transparente, sincera, de exportar, de falar também dos seus sentimentos e das suas expectativas, sem medo mais da rejeição, porque muitas famílias pensam e têm medo de ser rejeitado. Quando você impõe uma condição de que você está falando, eu não aceito mais isso dentro da minha casa, eu não quero mais ver desse jeito, refém das suas ações, resolvendo os seus problemas. Por que você tem tanto medo? Do que vai ser daqui para frente? Que quando realmente a pessoa busca a recuperação, ela sai dessa condição de forçar o outro a fazer as coisas para ele e consegue entender, criando empatia, com amor, respeito, honestidade, humildade, saindo do egocentrismo que a dependência química deixa esse ser humano, que muitos, além da dependência química, carregam defeitos de caráter, desvio de personalidade. É sobre isso. Tá vendo como o tratamento ele se tornou muito mais amplo? Tá vendo como o tratamento saiu só da droga e se tornou algo muito mais complexo? É sobre isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham entendido um pouco o tema desse vídeo, que é trabalhar as relações familiares com o dependente químico, estabelecer limites claros, comunicação assertiva. Não tenha mais medo de falar o que você sente, viu pai, viu mãe, porque nessa relação você está sofrendo. Alguém está se beneficiando enquanto você está sofrendo. E trabalhe todos os seus medos. Para o final, eu quero deixar uma reflexão básica aqui para famílias, para vocês avaliarem, estudarem. Peço para vocês sempre mandarem temas importantes que vocês querem que eu trabalhe aqui. Tem pessoas que às vezes me mandam mensagem no WhatsApp: Júnior, eu queria tirar uma dúvida. Manda essa dúvida, manda essa pergunta, mande sugestões de temas para a gente trabalhar, beleza? Lembrete, para as famílias aqui, uma reflexão. Amar não significa controlar o outro. Resgatar ou assumir responsabilidades que sejam do outro.
que pertence a outra pessoa. Amar também é saber dizer não. Estabelecer limites claros nessa relação. Acreditar que cada pessoa precisa ser protagonista da sua própria história e, obviamente, dentro desse processo, da sua própria mudança. Desejo uma ótima noite a todos vocês, que Deus abençoe, todas as famílias da Estrela da Manhã, as famílias que me acompanham. Você que não me acompanha ainda, se inscreve no canal, segue lá no TikTok, tem muito vídeo sobre recuperação da dependência química, tá? Beijo no coração, até semana que vem.